Boa noite a todos, boa noite aos nossos convidados. Estamos iniciando aqui a nossa live do curso de Administração, Faculdade Cosmopolita. Eu sou Ramon, coordenador do curso de Administração, e tenho a honra hoje de receber aqui no nosso espaço virtual o professor doutor Luiz Alberto Monteiro de Barros, que já esteve conosco, inclusive no Dia do Administrador, em 2019, e nos trouxe grandes informações sobre a quantas andavam a conjuntura no meio administrativo. Então, hoje, o Luiz vai nos falar de um tema bastante pertinente para a conjuntura. O Luiz é autor de uma obra muito interessante e altamente atualizada dentro dos conceitos administrativos, que é alinhamento estratégico. E é claro, eu vou deixar o Luiz falar sobre isso, mas transversalizando esse tema, o Luiz vai trazer para nós a eficácia estratégica. E eu me atreveria a dizer que nós podemos planejar, traçar a estratégia, deliberar a estratégia, como diria Luiz Menzenberg, lá em Safari de Estratégia, né? Mas essas estratégias, muitas vezes deliberadas, elas tomam outro rumo dependendo da conjuntura. E a eficácia estratégica é justamente aquilo que tu vai dizer. Como é que uma organização atinge a eficácia estratégica? Então, assim, em tempos altamente complexos e em situações desestruturadas, isso me lembra um autor da minha graduação ainda, Rui de Matos, que ele falava das situações desestruturadas. E me lembra também Schindler, onde nós vamos entender que a contingência pode mudar todo o nosso plano estratégico, né? Então, assim, o Luiz é administrador, graduado em administração, é mestre em administração. Pela Mackenzie, não é isso, Luiz? O mestrado é pelo Mackenzie, Finanças Estratégicas. E doutorado pela USP. Exato. E o Luiz também é arquiteto, é paraense. E eu lembro do Luiz ainda estagiando numa grande empresa da área da construção aqui em Belém, nos anos 80, que é a Estacom, né? E o Luiz esteve aqui por bons períodos ainda como estagiário em arquitetura, e depois se transferiu e se encantou com a administração. Eu conheço um pouco dessas histórias, porque, como você deve ter percebido, o Luiz também é Barros, e tem uma grande responsabilidade pelo meu background de administração, né? O Luiz me ajudou a fazer o meu projeto de mestrado, juntamente com o doutor Edgar, que é nosso grande parceiro e colaborador da nossa equipe, faz parte da minha formação em administração. Eu sou muito grato, viu, Luiz? Então, assim, eu vou deixar o Luiz finalizar essa apresentação e nos trazer esse assunto bem interessante que, para nós, hoje, as organizações e os países também estão falando muito, né? Qual seria a nossa estratégia e como manter um alinhamento estratégico em tempos desestruturados. É contigo, Luiz. Fique bem à vontade. Boa noite, Ramon. Boa noite a todos que aqui nos escutam e prestigiam essa live. Obrigado, Raimon e a Faculdade Cosmopolita pelo convite. Para mim também é uma grande honra estar aqui presente, e espero que esse bate-papo de hoje aí seja de grande proveito para vocês, que para mim, com certeza, vai ser. Toda vez que eu participo desse tipo de encontro, eu saio, eu aprendo alguma coisa e saio um pouco, acrescento um pouco mais de conhecimento para aquilo daquele pouco que eu possuo. Bom, de fato, sou arquiteto. A primeira graduação foi aqui em Belém, na UFPA, depois
Iniciei já a administração ainda em Belém, tentei concluir no Rio de Janeiro, mas só concluí em São Paulo por causa de questões profissionais. Lá eu fiz o mestrado em administração com viés em finanças estratégicas no Mackenzie e depois o doutorado em estratégia na Universidade de São Paulo. Lá eu trabalhei em várias empresas, tive uma empresa de consultoria também, trabalhei muito com estratégia lá e passei a dar aula, já faz aproximadamente, vai fazer 20 anos que eu dou aula, sempre nessa área. Então, é um grande prazer aqui poder compartilhar com vocês aí esses temas, esses conhecimentos que a gente acumulou e continua, né, aprendendo a cada dia. Falar sobre alinhamento estratégico é um tema, para mim, um tema muito gratificante. Estratégia, para mim, né? Eu adoro estratégia, então, quando eu recebo um convite para falar sobre estratégia, eu aceito na hora, porque é uma coisa que, se eu começo a falar, eu passo o dia inteiro, a semana inteira falando, é uma coisa muito bacana. Né? A estratégia é muito importante para a organização, não é verdade? Porque a estratégia, ela é quem vai, ela que faz, ela que desenha a inteligência do negócio. Ela quem vai dar o direcionamento daquelas coisas mais importantes para a organização, seja ela qualquer tipo de organização, seja uma organização familiar, seja mesmo um indivíduo. Né? Todo indivíduo, a rigor, pode ter uma estratégia. Mas pode ser uma família, pode ser uma pequena empresa, uma mega empresa, ou uma organização sem fins lucrativos, um país que seja. Qualquer tipo de organização precisa ter um direcionamento estratégico. Então, é isso que me atraiu justamente nesse tema, quando eu me direcionei para ele. Né? E o alinhamento ele surgiu dos problemas que eu via dentro da organização. Porque eu percebia dentro da organização a importância que era. No início, eu falava em integração. Minha primeira proposta de estudo, eu falava em integração. Depois que eu fui investigando isso de uma forma um pouco mais aprofundada, eu descobri que esse nome ele se aproximava mais do ponto de vista conceitual, teórico, com base naquilo que já havia sido publicado, do termo alinhamento. Embora o termo alinhamento original, ele surge lá em meados do século passado, na verdade, junto com a ideia de estratégia, né? Do inglês fit, então, aquela coisa de ajustar. Nós tínhamos aqueles problemas fora da organização e que precisavam ser trabalhados dentro da organização. Tínhamos também aquelas coisas favoráveis, né, fora da organização, que a gente precisava explorar aqui dentro da organização, e justamente esse ajuste que era feito, né, entre esses problemas e essas coisas favoráveis que estavam lá fora, esse ajuste interno era chamado de estratégia. Né? E esse ajuste, esse fit, então, é que provoca o surgimento desse termo alinhamento. E eu, justamente dentro da organização, eu sentia muita falta desse alinhamento, porque é esse alinhamento, é esse pequeno detalhe, né? O trabalho, o esforço que nós dedicamos dentro da organização para promover esse alinhamento é que vai fazer a diferença entre você ter uma ideia, um plano, tá certo? Para ser colocado em prática, e você, de fato, né, de forma efetiva ou eficaz, colocar esse plano em prática. Tá certo? É esse ajuste, né, esse alinhamento é que, de fato, vai promover a conversão dessas ideias, desse abstracionismo dos planos, tá certo? Em ações concretas no sentido do alcance dos objetivos organizacionais. Então, isso aí é apaixonante, tá certo? Isso é apaixonante, seja do ponto de vista teórico, seja do ponto de vista prático. Tá certo? Porque quando você saca isso, quando você percebe, né, essa equação, as regras, né, dessa equação,
você consegue aumentar as chances, tá certo? Porque garantia não existe na nossa área, né? Mas você consegue aumentar as chances de fato, converter, né, os planos em ações concretas no sentido de alcançar os resultados esperados. Então, assim, em termos introdutórios, é isso. Quando a gente fala de alinhamento, é isso que a gente quer falar. Eu queria aproveitar a ocasião para dizer a vocês, eu não sei como é que funciona aqui nessa plataforma, mas eu queria propor aqui a ideia de que, se vocês tiverem algum tipo de pergunta, quiserem fazer alguma né, interrupção, fiquem à vontade, tá bom? Eu acho que esse formato é bastante legal e fica mais legal ainda quando a gente tem a possibilidade de trocar uma ideia, ficar mais próximo. Então, se precisar interromper, pede um tempo, coloca, não sei se vocês estão enviando mensagens, aí alguém está recebendo, eu peço que, assim que possível, me repassem essas mensagens. Você quer dar algum encaminhamento agora? Tranquilo, Luiz. O encaminhamento é esse mesmo. A Jéssica está nos nossos bastidores aí, controlando o nosso chat, e havendo alguma intervenção, alguma contribuição, nós vamos colocar para ti. O que eu fico pensando dentro do que tu aborda, Luiz, é assim, dentro do planejamento estratégico formal, nós tivemos aí uma necessidade, estamos tendo, né, uma necessidade muito grande de adequação. Nós estamos vivendo uma situação logística diferenciada em nível global, isso é fato. Naturalmente, isso afeta tanto estratégias organizacionais e estratégias em termos de nações, e hoje à tarde nós considerávamos justamente esse diferencial conceitual de competitividade. Temos competitividade entre as organizações e temos a competitividade entre nações. Então, mediante uma estratégia deliberada, agora eu citei Minzenberg e outros falam também, perante uma situação como essa, situação 1, a estratégia muda, a estratégia se adapta, como eu alinho essa estratégia e como eu faço a estratégia se realizar. Então, mais ou menos por aí, eu queria fazer essa provocação. Fique à vontade. Olha, eu acho você abordou um tema muito interessante, né? Você falou aí de logística e de fato, a gente está hoje aí no meio de uma turbulência danada para a colocação em prática de uma logística, né? De um plano de logística que a gente supõe que ele exista, né? E quanto mais complexa a organização, como é o caso de um país, tá? Maiores são as variáveis que interferem nos resultados. Então, a instabilidade, a turbulência ambiental, ela provoca, ela tem potencial para provocar, enfim, mudanças de rumos de toda sorte, né? Então, quando a gente fala assim, você falou de logística, né? Assim, na estratégia, essa questão da logística ou outras questões de nível funcional, a gente chama isso de estratégia de nível funcional, né? Na estratégia, a gente divide, vamos falar de empresa, a gente divide a estratégia em níveis de desenvolvimento. Então, a gente tem, nas organizações mais complexas, aquelas organizações multinegócios, o nível mais alto de desenvolvimento da estratégia é o que a gente chama o nível corporativo. Então, são as estratégias corporativas. Elas tratam de coisas como, por exemplo, quais negócios nós vamos competir, como nós vamos desenvolver sinergia entre esses diversos negócios, quais os objetivos de cada negócio e como nós vamos cobrar os resultados, coisas desse tipo. Além de definir, por exemplo, quais serão as áreas da organização que vão ser compartilhadas ou não, né? Qual o nível de centralização, descentralização de cada uma dessas áreas, né?
que serão eventualmente compartilhadas ou não dentro desses diversos negócios. Então, esse seria um nível corporativo. Num outro nível, você falou de competitividade, num outro nível a gente tem o nível competitivo, também chamado de nível de negócios. Então, quando a gente fala assim, estratégia de negócios, a gente está falando da mesma coisa de estratégia competitiva. Então, num segundo nível, a gente tem uma estratégia competitiva, né? Então, nesse nível, o que a gente faz? A gente vai definir como, ao invés de a gente definir aonde nós vamos competir, nós vamos dizer como nós vamos competir, né? Então, ali, a gente vai definir o nosso negócio, vamos selecionar o nosso negócio, tá certo? Quais são os segmentos mais atrativos, nós vamos definir o negócio, quem vai ser o nosso cliente, que tipo de necessidade nós vamos atender desses clientes, quais as tecnologias, quais as formas de atendimento que serão utilizadas para atender essas necessidades desses clientes, qual será o nosso posicionamento competitivo, quer dizer, eu vou colocar esses nossos produtos de que forma nesse mercado, tá certo? Eu vou buscar diferenciar, eu vou buscar uma estratégia de custos, o meu escopo competitivo, qual que será ele, né? Vai ser mais amplo ou vai ser mais estreito? Como será ele, ok? Então, cada um desses posicionamentos competitivos determinará uma configuração organizacional, né? E como que eu vou sustentar esse nível competitivo, tá certo? De uma forma que eu consiga, de fato, oferecer um produto que seja enxergado pelos clientes como algo possuindo um valor, né? E como eu vou sustentar isso ao longo do tempo, ok? Então, eu tenho que desenvolver uma cadeia, né? Uma cadeia de valor ali que, de fato, consiga, de uma forma única, configurar a organização para que ela promova esse valor desejado para aqueles clientes. Falei tudo isso para chegar no terceiro nível, que é o nível funcional. Nesse nível funcional, nós temos diversas áreas organizacionais, tá certo? Então, nós temos ali área de pessoas, área de finanças, nós temos a área de suprimentos, e aí nós temos também, entre inúmeras outras, a área de logística, tá certo? Então, essas áreas funcionais, todas elas precisam estar conectadas, elas precisam estar integradas. Nada do que é feito nos níveis inferiores do desenvolvimento estratégico, né? Nada do que é desenvolvido nos níveis inferiores, né, nessa cascata, vai cair de paraquedas, do nada, vai aparecer do nada. Tudo isso faz parte de um projeto organizacional. Okay? Então, quando nós projetamos a organização, né, quando nós definimos aquele negócio, quando nós definimos em que segmento de atuação nós vamos entrar, okay? E quando nós definimos o nosso posicionamento competitivo, todas essas variáveis, todas essas escolhas que a gente faz nesses níveis superiores, eles vão servindo, né? Eles vão alimentando os processos que são desenvolvidos nos níveis inferiores. Isso a gente chama também de alinhamento. Aí você, Ramon, perguntou, como é que a gente faz esse alinhamento? Pois é, esse alinhamento é chamado entre níveis de desenvolvimento organizacional, ele é feito de diversas maneiras. Uma primeira maneira de fazer esse alinhamento é fazendo com que todas essas informações que são desenvolvidas nos níveis superiores, elas sejam utilizadas como numa cascata nos níveis inferiores, certo? Então, quando eu desenvolvo uma estratégia na área de logística da organização, essa área de logística ela tem que estar alinhada com aquelas definições que foram feitas nos níveis superiores. Veja bem, vamos fazer um paralelo com as coisas que estão acontecendo aqui hoje em dia, para pensar, né? Então, quando nos níveis inferiores, por exemplo, a logística, recebe mensagens, né,
que não são compreendidas ou que mudam a todo instante, né? Vindas dos níveis superiores, o alinhamento fica mais difícil, a coisa anda mais devagar. O tempo não é suficiente para você cumprir com os prazos necessários, né? Então, uma coisa que é fundamental no alinhamento, né, é a existência de um plano. Quanto mais complexa é a organização, mais importante é, você falou também em planejamento formal, não foi isso? Eu anotei. Quanto mais complexa a organização, e um país é uma das estruturas mais complexas que existem, né, do ponto de vista organizacional, quanto mais complexa é essa organização, maior é a necessidade de haver um planejamento formal, certo? E nesse planejamento formal, é necessário que haja comprometimento. Então, o comprometimento ele vem de uma mensagem, ele vem de uma compreensão, de uma linguagem, ok? Então, quando você estabelece o seu direcionamento estratégico, aquelas informações, né, que vêm lá de cima, abstratas, aqueles conceitos, né, aquelas ideias que vêm lá de cima, quando você fornece essas informações, elas precisam ser claras, elas precisam ser facilmente compreendidas, elas precisam não deixar dúvidas, percebe? Para que nós possamos, nos diversos níveis de desenvolvimento, de operacionalização desse plano, na medida que nós vamos chegando nos níveis de planejamento inferiores, tá certo? E aqui eu não estou falando aqui de planejamento estratégico, tático e operacional. Eu estou aqui falando o tempo inteiro de estratégia mesmo. Então, que são coisas, às vezes, se confundem, mas são diferentes, tá certo? Se alguém quiser alguma explanação sobre isso, eu posso explorar. Então, quando a gente estabelece esses direcionamentos nos níveis superiores, eles precisam ser apresentados, eles precisam ser claros, né? E precisam ser bem compreendidos para que eles possam ser operacionalizados, tá certo? Porque nós precisamos, vejam bem, converter essas ideias em objetivos, tá certo? Cada uma dessas áreas, cada uma desses níveis vai definir objetivos, né? Eu falei assim, quais serão os objetivos da organização, de cada um dos negócios, certo? Sim, cada um dos negócios vai ter um objetivo macro, né? Um objetivo geral. Mas, à medida que nós vamos descendo nessa cascata, nós vamos também elaborando outros objetivos, porque a área de logística terá lá os seus objetivos, só que esses objetivos eles têm que estar, né, alinhados, concatenados com os objetivos de nível superior. Então, nós precisamos estabelecer objetivos, e para eu estabelecer objetivos que, de fato, me levem ao alcance daqueles objetivos que estão em cima, eu preciso compreendê-los, tá certo? Se a linguagem que vem de cima, né, não é clara, tá certo? Não é compreendida nos níveis de baixo, eu vou para qualquer lugar lá embaixo, mas eu não vou chegar onde foi definido lá em cima. Isso talvez seja o que a gente esteja vivenciando hoje em dia, não é? Talvez esses problemas que a gente esteja vivenciando hoje em dia, eles talvez sejam decorrentes desse tipo de falta de alinhamento, ok? Outro dia eu vi uma piada sobre o governo norte-americano, né, que o Trump fala para o advogado dele, dizendo assim, nós precisamos de uma estratégia, né? Porque estava acontecendo uma confusão lá nos Estados Unidos, né? Estavam lá entrando no Congresso, aí o advogado dele lá, que o Trump havia dito que não ia pagar, aí o advogado faz, na charge, na piada, ele fala assim, mas essa é a estratégia, certo? A estratégia era provocar o tumulto, né? Então, era isso que o chargista estava pretendendo dizer, tá certo? Então, admitindo que o que está acontecendo aqui não é isso aí, então essa comunicação, tá certo? Ela está sendo mal propagada, tá certo? Mal enviada e, portanto, mal compreendida nos níveis inferiores. Então, quando a gente lá embaixo, né, nos níveis inferiores, né, por exemplo, na logística,
quando a gente vai definir os nossos objetivos, quando a gente vai definir os nossos indicadores de desempenho, quando a gente vai definir as metas que serão estabelecidas. E aí, como consequência dessas metas, quando a gente vai definir o nosso plano de ações, né, para alcançar as metas, que vão proporcionar o alcance dos objetivos, tá certo? E que vão nos conduzir para o alcance dos resultados globais da organização, né? Quando eu vou fazer isso, eu não compreendo a linguagem, tá certo? E aí eu faço algo, né? Qualquer coisa, mas não aquilo que é esperado de mim. Então, para isso que o alinhamento é importante, né? A gente precisa estar com com essas diversas áreas, com esses diversos níveis de desenvolvimento organizacional concatenados, né? Conversando, participando do processo de planejamento, né? Integrados entre si, tá certo? Falando a mesma língua e de forma a favorecer esses encaminhamentos todos que são feitos nos diversos níveis, ok? E aí... Pois não. Perdão, conclua. E aí, só para concluir, e aí no processo de implementação, apenas para retomar um outro aspecto que você citou, que foi essa questão essa desestruturação, nessas situações desestruturadas, no processo de implementação, você, então, se vê sujeito, né, a essas turbulências ambientais. E aí surgem diversos aspectos que são necessários para buscar o melhor alinhamento e, portanto, a melhor implementação desses planos, tá certo? Que, às vezes, às vezes não, normalmente não é igual àquele plano que foi deliberado, né? Não é, ele passa por todo um processo, tá certo, de avaliação do mundo real, e o mundo real é isso, né? Você começa a implementar, então as pessoas começam a reagir, começam a surgir as dificuldades, não é? Então, você achava que podia contar com determinada pessoa, você vê que não pode, né? Surgem as pessoas que reagem de forma contrária, tá certo? Aí, se você é uma empresa, né? Os concorrentes não vão assistir passivamente você tentar, por exemplo, investir no cliente dele, né? Eles vão reagir, tá certo? Então há movimentos, tá certo? O próprio cliente, ele também, ele não é um agente passivo nessa arena de competição, tá certo? Ele tem demandas, ele quer mais qualidade, ele quer menos prazo, ele muda de gosto, tá certo? E antes ele queria de um jeito, agora ele quer de outro, ele gosta de coisas novas, ele me provoca, tá certo? Então, isso tudo faz parte do ambiente, ok? E sem falar nas questões, né, políticas, questões econômicas, questões ambientais, às quais todos nós estamos sujeitos. Então, diante de todas essas variáveis que acabam ali interferindo no processo de implementação, o que nós temos que sustentar nessa hora é um sistema organizacional que, quanto maior é a complexidade da organização, mais complexo será esse sistema. É um sistema organizacional que vai acompanhar essas variáveis, tá certo? Tanto internas como variáveis externas, né? Porque você vai ter ali todas essas pressões externas, tá certo? Para favorecer e também para dificultar o processo de implementação, e internamente você vai ter também as suas dificuldades ali, né? São questões de qualificação, são questões de disponibilidade de recursos, são de toda sorte, né, de problemas internos que podem vir interferir nesse processo de implementação. E aí, esse sistema de controle, ele vai ficar monitorando. Ele vai ficar monitorando e ele vai ficar aprendendo também, tá certo?
Porque a cada looping, né, de feedback que ele proporcionar, né, ele vai realimentar esse sistema de forma que nós refaçamos as nossas análises, né? Será que os pressupostos que basearam as nossas análises, o nosso planejamento, né, os nossos diagnósticos, será que esses pressupostos se mantêm? Então, esse sistema vai ficar monitorando, né? Porque nós aqui nós não temos, nem sempre nós temos o tempo que a gente precisa para elaborar o plano perfeito, né? O plano perfeito é como a onda perfeita do surfista que nem sempre aparece, tá certo? Passa a vida inteira o surfista e nunca encontra a onda perfeita, não é verdade? Então, ele fica surfando ali, ele fica surfando naquela expectativa, é o sonho do surfista. É a mesma coisa para nós, estrategistas, a gente está sempre em busca do plano perfeito, mas a gente nunca, nem sempre a gente tem a disponibilidade de tempo e nem os recursos, todos os recursos e todo o tempo necessário para a elaboração do plano perfeito. E a gente tem que trabalhar com o que a gente tem, senão a gente não consegue explorar a oportunidade ou não consegue sobrepujar aquela ameaça que está, eventualmente, nos acometendo. E aí, nesse processo, portanto, de implementação desse plano, nós vamos fazendo os ajustes, fazendo os replanejamentos, nós vamos aprendendo, vamos melhorar esse plano. E o plano vai, portanto, ao longo, né, do processo de implementação, ele vai se aperfeiçoando. Nós vamos criando, através dos infinitos loopings de feedback, nós vamos criando um mecanismo, um círculo virtuoso, tá certo? Que vai fazendo com que aquela implementação seja a melhor possível, tá certo? E não perfeita, porque a perfeição não existe. Então, isso, nesses ambientes, vamos dizer, menos estruturados, essa questão do controle, né, da monitoração, do acompanhamento, da permanente observação das variáveis que serviram de pressupostos, né, para as análises, para os diagnósticos, para os planejamentos, são importantes para que nós possamos, então, se adequar, certo? Realinhar, né, o nosso plano inicial e, né, colocar a organização ali no rumo mais próximo daquele que a gente inicialmente havia previsto. Luiz, isso muito me lembra, inclusive eu queria fazer um registro aqui, nós estamos com a professora Viviane Godoy, o professor Flávio Solano, o professor Edgar Dias, temos aqui também a presença do professor Mauro Leônidas, presidente do Conselho Regional de Administração, e isso me lembra, está te cumprimentando aqui, como ele diz, grandes mestres, né? Eu, na realidade, fui aluno do professor Mauro, e sou, de certa forma, teu discípulo, assim como já registrei aqui do professor Edgar. O professor Mauro Leônidas, na semana passada, na live do Conselho Regional, que eu tive o prazer de participar, ele e o convidado abordavam muito a questão de, nessa estrutura que nós estamos vivendo, nessa conjuntura, melhor dizendo, que nós estamos vivendo, uma conjuntura em que nem sempre as estratégias se fizeram eficazes, ou seja, as deliberadas tomaram outro rumo. E o rumo da nossa conversa na semana passada foi justamente que o momento exige novas competências. Esse é um ponto. Se nós formos lá para o lado de Pralahar, competências organizacionais, aquelas que nós já tínhamos, e outras para atuar em situações como essa. E essas novas competências, por sua vez, vão nos exigir novas competências pessoais. Então, assim, eu penso que o alinhamento estratégico, a eficácia da estratégia, quando ela realmente é realizada, ela perpassa de uma visão clara dos objetivos organizacionais. E aí eu percebo que essa instituição, seja ela qual for, eu falo,
de uma empresa, independente do seu tamanho, e de estruturas mais complexas, como tu disseste, né? Um país, por exemplo, mas eu preciso ter um plano, e esse plano precisa de um alto nível de comprometimento, tu já falaste, mas alguma coisa que a gente ainda não falou, um alto nível de comunicação. Sim. Porque senão eu chego numa bancarrota. A estratégia passa a ser um tiro no espaço que não tem um rumo certo. Então, assim, queria que tu comentasses um pouco como é que fica, porque os alunos estão aqui, os nossos convidados, muitos estão entrando no mercado de trabalho, muitos estão tentando se reinventar nesse processo, e aí como nós, dentro de uma empresa, poderemos alinhar, fazer a estratégia funcionar, e quando nós estamos lá, como é que nós vamos ler esse mercado? Eu fiz um combo aqui, coloca a comunicação no meio e nos ajuda a entender esse processo. Você falou como unir o mercado? Não entendi. Não, eu digo que o mercado está nessa conjuntura desestruturada. Então, assim, como nós, dentro de uma organização, muitas vezes as organizações elas não têm processos comunicacionais muito clarificados. E aí a estratégia, ela não, como é que eu vou dizer? Ela não sai, como tu disseste, dos níveis mais estratégicos até os níveis mais operacionais. Muitas vezes por falhas comunicacionais. E aí eu não teria o alinhamento estratégico. Ok. Eu acho isso daí fundamental. Isso que tu estás falando, Ramon. Eu acho isso daí fundamental. Essa questão, um dos fatores fundamentais da estratégia é a questão da comunicação. Quando você define a orientação, não é à toa que você define a orientação estratégica de uma organização. Você define a orientação estratégica fundamentalmente para que você possa criar o esqueleto, a estrutura, né? A espinha dorsal de de todas as coisas, né, importantes que serão desenvolvidas dentro da organização, ok? Então, e um papel, vamos dizer assim, primordial da estratégia está justamente nesse papel da comunicação dela. Né? Há algumas décadas para trás, ali pela década de 70, por exemplo, ainda se falava, você ainda via dentro das organizações, e eu trabalho desde lá, eu sou bem velhinho já. Você percebia dentro das organizações um certo sigilo naquilo que se falava ser estratégico. Então, achava-se que estratégia era algo que era exclusivo da alta administração, né, da cúpula organizacional, certo? Então, só o pessoal que estava no topo da organização é que tinha acesso àquelas informações, tá certo? Isso já há bastante tempo já foi superado, tá certo? A gente sabe, tanto do ponto de vista teórico como prático, que a estratégia, ao contrário, ela tem que ser sinalizada, tanto dentro como fora da organização, ok? E o que vai fazer com que a estratégia seja bem sucedida não é o fato dela ser divulgada, o pessoal tinha medo de divulgar e ser copiado, mas não é isso. O que vai fazer com que você se torne único não vai ser o fato de você divulgar ou não a sua estratégia, porque na hora que você colocar a empresa, botar a cara da empresa na rua, fica difícil você esconder a sua estratégia, entendeu? O que vai fazer com que você seja único vai ser a maneira como você configura essa cadeia, né, de valor. Né? Então, quanto mais fontes de singularidade você possuir dentro da sua organização, e quanto mais você se tornar um alvo móvel, ou seja, quanto mais capacidade você tiver de se ajustar, de se adaptar, de se modificar, de inovar,
né, de encontrar maneiras diferentes de solucionar os problemas e desenvolver novos produtos e novos processos, né? Quanto mais, então, você se tornar esse alvo móvel, quanto mais capacidade você tiver para fazer isso, mais dificuldade você vai impor para os seus adversários. Não vai ser a sua configuração em si, ok? Mas sim não vai ser, quero dizer, a imagem da sua configuração, aquela que é enxergada pelos seus clientes, seus fornecedores e os seus concorrentes, tá certo? Então, na verdade, essa dificuldade vai estar ali nos melindres, né? Especialmente naquelas fontes de vantagem competitiva que são mais difíceis de serem copiadas, né? Como, por exemplo, as pessoas, né? E a forma como elas são gerenciadas. Tá certo? Elas são as verdadeiras fontes de vantagem competitiva nas organizações. Porque todas as outras, se você for pensar, todas as outras fontes de vantagem competitiva, elas têm um potencial de deterioração ao longo do tempo, mas as pessoas não, ao contrário. Quando as fontes tradicionais de vantagem competitiva se deterioram, é a pessoa, é o ser humano que vai lá e cria novas fontes de vantagem competitiva. Então você possuir a capacidade, tá certo? De substituir fontes, de criar novas fontes de vantagem competitiva, isso daí é difícil de ser imitado. Isso daí não é fácil, não é uma coisa que você consiga, a não ser que você vá lá no seu concorrente e contrate, né, a equipe do seu concorrente, ok? Então, você falou, isso tem muito a ver com essa questão das competências, tá certo? E eu diria até que, do ponto de vista do alinhamento, isso aí se torna até mais importante, essa questão das competências. Por quê? Isso eu digo e repito, né, toda hora. O que acontece, Ramon, caros colegas, alunos que estão nos ouvindo? O que acontece é que, não sei por que razão, dentro das organizações e dentro das instituições de ensino, há uma tendência a privilegiar os processos, né, e os processos de qualificação, de treinamento, de desenvolvimento nas habilidades relacionadas ao planejamento. Ok? Então, você tem lá a disciplina de planejamento estratégico, né? Entre outras disciplinas de planejamento. Projeto disso, projeto daquilo. Então, a empresa contrata treinamento, identifica lá fora, paga, às vezes, valores altos, as pessoas, enfim, acabam se tornando os especialistas na elaboração de planos. Entretanto, as habilidades necessárias para converter aquelas ideias que estão nos planos, né? Aquele abstracionismo, aqueles conceitos do plano, porque aquilo tudo é papel, o papel aceita tudo. Né? Então, mas as habilidades necessárias para você converter essas ideias em ações concretas, né? Que vão levar ao alcance dos resultados esperados, essas habilidades são totalmente diferentes daquelas habilidades para desenvolver plano. Ok? São habilidades de liderança, né? Então, você tem que atrair as pessoas para dentro do seu plano, para que elas acreditem, tá certo? Que aquele plano vai ser bom para a empresa, vai ser bom para ele também, ok? Você tem que obter compromisso da sua equipe para o alcance dos resultados esperados. E mais que isso, tá certo? Você precisa desenvolver eu já falei aqui, um bom sistema de controle, tá certo? Que monitore essas variáveis todas, né? Que num ambiente turbulento tem potencial muito grande para tirar a gente do rumo que a gente pretendia, né? Então, a gente tem que monitorar e criar um sistema não apenas de monitoração, mas também de ajustes, tá certo? De revisão, de aprendizado, que faça, né, as correções, os ajustes necessários no plano que está em fase de implementação.
ok? Veja que a gente não está falando aqui de plano, a gente está falando de replanejamento, né? Que é um processo, não é um ato, né? É uma coisa que tem que acontecer ao longo de toda a vida organizacional. E, além disso, que eu estou, obviamente, aqui apenas sintetizando, né? Porque isso é de grande complexidade, eu tenho escrito muito sobre isso. Mas, por exemplo, outro aspecto que parece simples, mas não é o seguinte, é a necessidade de colocar em prática aqueles recursos e aquelas capacidades que foram dimensionadas como necessárias para colocar o planejamento em ação. Muitas das vezes, elabora-se, né, gasta-se muito dinheiro, muito tempo na elaboração dos planos, e na hora de executar o plano ficou lindo, ficou maravilhoso. Aí o plano previa que eu ia contratar mais uma pessoa para a minha equipe, porque eu precisava de mais uma pessoa para a minha equipe. Só que ao invés de eu ganhar mais uma pessoa, me tiraram. Ao invés de aumentar a minha equipe, ainda diminuíram a minha equipe. Ok? E por aí vai, né? Então, recursos financeiros, recursos tecnológicos, máquinas, equipamentos, pessoas, né? Fundamentalmente, tudo que foi previsto no plano como sendo necessário para que ele venha a proporcionar os resultados esperados, tem que ser alocado, ok? Tem que ser alocado. E isso tem que estar previsto no próprio plano. O próprio plano tem que prever a forma através da qual nós vamos conseguir os recursos para bancar a alocação, né, deles no projeto. Porque para que depois não se venha dizer que o projeto deu errado por causa de fulano, beltrano. Não, às vezes está ali um fator importantíssimo nessa questão informal, nessa questão mais da área de pessoas, está justamente na adesão da alta administração, né? Então, quando a alta administração ela de fato acredita no plano e se empenha, tá certo, na implementação, tá certo, ela se engaja nesse processo de implementação, se ela participa dos processos, ela lidera, se ela acompanha os resultados, e mais que isso, se ela reconhece os desempenhos positivos, certo? Criando aquele círculo virtuoso esperado, então você vai, e aloca os recursos necessários, obviamente, você vai, então, aumentar substancialmente a chance daquele plano vir a dar os resultados esperados. Mas não é isso que acontece, nem sempre é isso que acontece na prática, não é verdade? Quantas e quantas vezes a gente vê uma disputa de poder dentro da organização, e aí uma determinada área fica boicotando a outra área, porque não foi ele que, né, enfim, questões políticas, questões pessoais, acabam interferindo e o planejamento e a implementação do plano não caminha na direção que se esperava. Inclusive, Luiz, eu tenho uma saia justa aqui para ti, né? Eu tenho as minhas respostas. Aí a gente vai, naturalmente, conversar aqui para responder duas coisas. Tem uma contribuição aqui da professora Viviane Godoy, que a Viviane, a rota da Viviane, e eu gosto muito, sou muito grato às pessoas que me ajudaram na minha vida. A Viviane foi quem me colocou nessa vida de professor, né? Há 15 anos atrás, mais ou menos. Ela ascendeu no cargo de coordenação de uma outra instituição e eu assumi o lugar dela, né, como professor. E depois eu assumi como coordenador. Então, assim, hoje, uma grata parceria da Viviane está na nossa equipe. E a Viviane coloca assim, ó, o foco da Viviane são pessoas, tá? Estratégia de pessoas. A professora Viviane coloca assim, ó, são somas de competências individuais aliadas a um planejamento bem sólido e comunicado que levam a organização a um diferencial competitivo reconhecido e desejado pelo cliente. Perfeito. E aí, se a gente for lá um pouco mais nessa situação, o Cláudio,
que é professor de Direito Empresarial, inclusive, é o nosso homem da lei, ele coloca uma pergunta bem sugestiva, que aí tu pode transversalizar o que a Viviane colocou aqui, ó. É mais difícil pensar em implementar uma estratégia ou identificar um momento de mudar a estratégia? Porque muitas vezes a gente está batendo numa situação anacrônica e aquilo que foi planejado em um determinado momento, ele pode não fazer mais sentido para isso. Então, o Cláudio foi no cerne. Contigo. Olha, eu acho que a gente começa a questionar a estratégia a partir do momento que a gente começa a implementar. Porque se nós partimos do pressuposto de que, aliás, você citou agora há pouco o Mintzberg, a gente já falou alguma coisa aqui sobre as estratégias deliberadas e emergentes, e o Mintzberg, ele é uma pessoa, ele escreveu um livro em 1994 chamado The Rise and Fall of Strategic Planning. Depois, na década de 2000, demorou para ser traduzido para português, acho que 2002, não sei, ele acabou sendo publicado aqui no Brasil. É um livro que, fundamentalmente, ele coloca uma de frente, ele gosta muito disso, né? O Mintzberg fez isso desde sempre, né? Desde os primeiros trabalhos dele, como estudante de mestrado, ele sempre gostou de confrontar ideias, né? E ele, nesse livro, ele coloca de frente as ideias do planejamento formal com as ideias do planejamento intuitivo, né? E quando ele fala de planejamento intuitivo, ele não está falando de nada sobrenatural, né? Nada de jogar búzios, né? Numerologia, nada disso. Ele está falando de aquele planejamento que é feito com base na experiência, com base no conhecimento, mas que não é formalizado. Então, ele diz o seguinte, que quando você faz o planejamento formal, muitas vezes, se você tentar, aqui o Cláudio falou, é mais difícil pensar, não consegui pegar mais difícil pensar em implementar uma estratégia ou identificar o momento de mudar a estratégia. Vou fazer um print aqui, disso daqui, para não perder. Mas já volto lá, Cláudio. E também volto daqui a pouco lá na Viviane também. Então, eu estou, inclusive, caminhando para lá. Então, quando você elabora um planejamento formal, você fraciona, você se debruça em cima de uma necessidade de analítica, ok? Você começa a fragmentar as ideias, ok? E nessa fragmentação você perde tempo, né? E perde o foco. E depois tem muita dificuldade para trazer de volta um processo de síntese, né? Então você fragmenta num processo analítico, né? Perde muito tempo. Isso vem lá desde Steiner, né? O Mintzberg questiona os primórdios ali do planejamento estratégico, em que isso era muito visível. E não obtém resultados, né, tão melhores. Ansoff, me permita a intromissão. Ansoff, desde lá do início, 1949, ele já falava alguma coisa sobre isso, de uma maneira muito quadrada. Pois é, quando você vê Ansoff lá atrás, quando você vê outros nos primórdios da estratégia lá atrás, né, como o George Steiner, que talvez seja o principal autor, né, dessas ideias, dessa fragmentação de ideias no planejamento formal. Então, e você não obtém os resultados, tão melhores resultados, que aquele planejamento que é feito de forma mais intuitiva, tá certo? O intuitivo, repito, não é nada sobrenatural, tá bom? É com base no conhecimento e na experiência, ok? Menos ação formal.
E também não sou um defensor aqui do planejamento intuitivo, não. Mas eu quero colocar de frente o trabalho do Mintzberg para chegar onde eu vou chegar. Então, nessa fragmentação, você perde muito tempo e muitas das vezes você perde a oportunidade. Gasta muito dinheiro e perde o timing da coisa. Aonde você queria chegar, você não chega porque você gastou muito tempo. E a vantagem obtida nem sempre é uma vantagem que lhe permita, de fato, usufruir de resultados melhores. No final, o Mintzberg conclui que o ideal é que você utilize tanto processos de planejamento formal como de planejamento intuitivo, certo? Mas quando a gente fala, então, de planejamento, a gente não tem que sair fazendo um plano detalhando ele ao máximo. Porque a gente pode... nosso grande adversário é o tempo e a oportunidade. Hoje, as oportunidades, elas demoram muito pouco tempo. E se você não explorá-las na hora que você precisa, você vai perdê-las. Então, você precisa utilizar um pouco daquele seu background, daquele seu conhecimento, daquela sua experiência, e para poder inserir nesse processo de planejamento, né, alguma decisão que não é baseada em números, né, em análises muito aprofundadas. E durante o processo de implementação, você vai preenchendo essas lacunas deixadas, tá certo? Por aquelas decisões feitas com base em aproximações, não aproximações sobrenaturais, né? Nada, mas sim baseadas na sua experiência, no seu conhecimento, né? Em tese, isso ajuda em muito nesse processo de implementação. Eu acho... Agora, deixa eu voltar aqui para a pergunta do professor, para eu fazer o fechamento aqui. Só um segundo. Ele perguntou: é mais difícil pensar em implementar uma estratégia ou identificar o momento de mudar a estratégia? Então, retornando para ela. Então, quando você inicia o processo de implementação, automaticamente o seu sistema de controle ele liga a anteninha. Eu costumo fazer uma metáfora com o aparelho de ar-condicionado. Então, você tem lá o aparelho de ar-condicionado e ali dentro ele tem um termostato. Então, você programa o seu ar-condicionado para uma determinada temperatura. Eu quero uma temperatura de 20 graus. Né? E a temperatura lá fora está com 24 graus. Então, ele está ligado, o termostato. Ele liga o compressor e vai esfriando o ambiente. Vai esfriando o ambiente. Esse termostato aí é o nosso sistema de controle organizacional. Ele nunca desliga. Ok? Então, no instante em que ele mede a temperatura, ele chegou nos 20 graus que eu programei, ele vai desligar o compressor, ok? Mas vai continuar monitorando. E é assim, na organização é assim que funciona. A gente nunca pode desligar o nosso sistema de monitoração ambiental, que ele funciona o tempo inteiro. E hoje, com as interferências políticas, econômicas, ambientais, né, tecnológicas, com essas pressões, com essas turbulências todas, a gente sofre todo dia. Quer dizer, quem imaginava, há um ano atrás, que nós estaríamos na situação que a gente se encontra hoje, não é verdade? E vocês vejam que uma pandemia desse tipo revolucionou, tá certo? O mundo, não é verdade? Então, e quem manteve esse sistema de monitoração mais, vamos dizer assim, com uma capacidade maior de captação, tá certo? Dessas informações externas, né? E traduzindo essas informações em aspectos que pudessem contribuir tanto para aproveitar melhor as oportunidades que sim existem, mesmo em pandemia, como também para ultrapassar aquelas barreiras que foram impostas a nós,
essas empresas, essas organizações foram melhor sucedidas. Então, respondendo à pergunta, o momento a partir do momento que a gente começa a implementar a estratégia, a gente começa a pensar em mudá-la, porque isso aí é uma imposição, né? Seja porque os pressupostos que basearam o nosso planejamento não vão ter, né? Lembram lá do Mintzberg, não vão ter todas as informações necessárias para que nós elaborássemos o plano perfeito, né? E, portanto, nós temos que confirmá-las no mundo real, né? A implementação de um plano nada mais é do que um teste, tá certo? Quando você coloca o plano para ser implementado, você vai estar testando aquele planejamento no mundo real, para saber se de fato ele é viável, ok? E, ora, obviamente que nesse teste, que acontece desde o primeiro dia, né, você vai constatar ali, todos os dias, eventuais necessidades de ajustes, ok? Agora, vamos lá para as pessoas da professora Viviane. Vejam, aí nesse processo de implementação, ajustes, flexibilidade, nós estamos falando aqui disso, né? Resistências, né? Barreiras, tudo isso são aspectos informais, né? São aspectos que estão ali o tempo inteiro, seja de uma forma transparente, ou seja, de uma forma oculta dentro da organização, mas fazendo pressões positivas e negativas para os processos internos da organização. E se você, né, dentro da organização, se os líderes tiverem a capacidade de integrar essas pessoas em torno de um objetivo comum, né, o máximo possível de pessoas em torno de um objetivo comum, então, nós conseguimos aumentar as chances de implementação eficaz da estratégia. E por implementação eficaz da estratégia, entenda-se alcance dos objetivos planejados. Diga, Ramon, você ia falar alguma coisa? Muito bom, Luiz. Assim, a nossa live ela tem o espaço de 1 hora, mas ela pode passar. A gente tem uma vantagem aqui, que não é aquela live que dá 1 hora, ela para, a gente pode continuar. Esse papo aqui, olha, eu tenho café aqui, por isso que eu ando bastante preparado para esses momentos. Então, eu queria me estender mais alguns 5 minutos. E depois da minha fala, tu continuas e já vai te encaminhando, é claro, para as tuas considerações. Agora, o que eu abordo... Olha, Luiz, eu fiz aqui... Eu gosto de fazer meus mapas conceituais, né? Então, aqui eu fiz algumas coisas que eu anotei, e que aí eu vou deixar justamente um link para que tu possas nos auxiliar nessa finalização. Quando tu citaste ainda agora sobre competitividade é um assunto que eu gosto também, faço a pesquisa. E aí nós iniciamos a conversa em competitividade organizacional, a competitividade entre as nações. E muito me lembra vantagem competitiva das nações, Michael Porter. E como tu falaste, Mintzberg, muito crítico, inclusive, desse autor, né? E aí, eu lembrei o que tu falaste ainda há pouco, que muitas vezes a vantagem competitiva ela está em ativos intangíveis, está nas pessoas, como a Viviane colocou ainda há pouco, né? E se nós formos dar um passeio lá na visão baseadas em recursos, nós vamos encontrar o Barney falando de uma interseção ótima entre primeira, eu imagino assim, lembra das nossas noções de conjunto lá na matemática? Primeiro, tem demanda? Tem. O quanto o que tu produzes é escasso. Ou seja, todo mundo tem? Não. É algo que poucos têm. Legal. E o terceiro
balão seria a propriedade, ou seja, aquilo é meu, eu não pago royalties, eu tenho uma estrutura própria, eu tenho processos que eu desenhei, e isso está nas pessoas. Então, assim, nesse passeio teórico que nós fizemos, e eu ando muito, aí eu e o George estou na empresa Júnior, que é um ambiente de negócio do George, coordenador da empresa Júnior da Cosmopolita. E a gente tem percebido aqui no nosso entorno, Luiz, vai pegando o que eu te falei, tá? A seguinte situação: o mundo mudou, o ambiente de negócio mudou. A gente está com a FOC que saiu do país, né? Esse é um ponto. Mas vamos trazer para o micro, que é mais a nossa realidade. E aí, olha o que eu tenho percebido. Precisa enxugar. E aí a gente entra, os gestores das empresas estão pegando assim, pega todo o quadro funcional e eles estão desligando cargos-chave que poderia auxiliar na eficácia estratégica. E aí ele tem pessoas com habilidades fantásticas e ele olha isso como custo de folha de pagamento. E ele está jogando fora toda uma competência em que esse seria o momento de ver alguns cargos como investimento para passar o período turbulento. Por que eu me detenho um pouco mais nisso, ô Luiz? A taxa de desemprego do país é uma das mais altas. A pandemia ela trouxe situações em que alguns países seguraram mais, nós estamos segurando menos, por causa dessa comunicação complexa, na minha opinião, de uma ausência de liderança forte que nós temos no nosso país, em todos os níveis. E aí o que ocorre? Lá no micro, as empresas estão tirando da sua folha de pagamento pessoas que pudessem auxiliar na execução da estratégia. Eu tenho visto, por exemplo, quadros de venda sendo desmontados. E tenho visto na recontratação, na contratação de algumas pessoas com competências muito menores, porque ela pensa naquele ponto estanque de diminuir folha de pagamento. E esquece que muitas vezes em situações desestruturadas que a gente está vivendo, para fazer a estratégia acontecer, eu preciso daquelas pessoas chaves. E aí eu já te deixo para desenrolar mais essa batata quente e já te encaminhar para as tuas considerações. Olha, Ramon, realmente falhas na implementação, elas são, né, a gente vai encontrar a toda hora. Em geral, as empresas, quando elas selecionam o negócio, você falou de competitividade, você falou até da competitividade na ação do Porter, né? Então, quando a gente busca competitividade, a gente tem que ser, como eu já falei aqui, tem que buscar uma singularidade, tá certo? E às vezes as empresas elas não conseguem se posicionar de forma correta dentro do mercado. Elas têm dificuldade para se posicionar de forma correta no mercado. Competem naquela chamada competição de soma zero, né, em que todo mundo sai perdendo. E aí vira uma guerra de preços e acaba, enfim, não consegue se configurar o seu negócio de forma singular. As nações, para falar de competitividade nacional, as nações, por outro lado, elas têm indicadores diferentes, né? Eu acho que o principal, o próprio Popper fala isso, né? O principal indicador, o principal objetivo de uma nação é proporcionar qualidade de vida, né, para os seus cidadãos. Mas isso implica uma quantidade de variáveis muito grande, tá certo? Inclusive
as variáveis organizacionais. Agora, você estava falando de pessoas, né, de demissão de pessoas-chave. Eu acho que, sobre essa questão de demissão de pessoas-chave, enfim, gestão, capacidade de gestão, muita gente nas organizações, aliás, foi por isso que eu fui para a administração, porque eu já era um gestor, né? Eu era um arquiteto que trabalhava numa grande empresa de engenharia, em uma posição de gestão, mas eu não tinha... Eu discordava das decisões, né? Por exemplo, podia ser uma decisão como essa aí, que você está falando. Eu discordava das decisões, mas eu não tinha argumentação, consistência teórica para sustentar aquilo que eu não concordava, né? Eu tinha uma mera intuição ali, né? Então, eu fui para a administração atrás de sustentação, de fato, né, teórica, que não é teoricismo, porque nossa teoria ela é baseada na ciência, né, baseada no campo. E, de fato, depois isso foi muito importante para mim, né? Conseguir colocar muita coisa em prática dentro das empresas que eu trabalhei e conseguir... Mas eu obter bons resultados, tá? Extrair os melhores desempenhos que eu consegui dentro da organização, os melhores resultados foram no trabalho em equipe, foram no trabalho junto com as pessoas, foram proporcionando, fazendo com que as pessoas alinhassem, olha só, alinhassem o objetivo deles com os objetivos organizacionais. Entenderam? Então, e eu assisti ao longo da minha experiência profissional um infindável número de decisões equivocadas. Então, dentro da organização, não é raro que isso aconteça, né? As pessoas, às vezes, de fato, demitem pessoas-chave para depois contratar pessoas de novo que nem são, nem tem, às vezes contratam mais caro com menos qualificação, tá certo? Entre outras decisões que são tomadas de forma equivocada, né? E em muito isso, eu acho particularmente que ocorre em função da falta de uma consistência, certo? Porque para finalizar, quando você, ao elaborar o seu planejamento estratégico organizacional, quando você acredita, confia que todas as suas análises foram feitas de forma correta, todos os seus diagnósticos foram feitos de forma correta e todo o seu planejamento foi feito de forma adequada, ok? Então, você tem que acreditar que aquilo ali vai dar certo. Você tem que confiar que aquilo vai dar certo, né? Então, você tem que ser persistente. Não é no primeiro problema que você vai demitir a sua equipe, entendeu? Então, é preciso, faz parte do negócio o risco. Você vai ter que atravessar estradas esburacadas durante a vida organizacional. E você tem que acreditar, portanto, que aquele seu plano ele vai dar certo. Tem que confiar nele, né? Tem que confiar nele. Ô, Luiz, o Leônidas, nosso querido presidente do Conselho, está falando aqui, ó. Vale lembrar que nesse momento de pandemia é uma situação completamente diferente das outras situações. Ambiente de guerra, nós não estávamos preparados, né? É realmente o que a gente vivencia, né? Parece que a realidade de um dia não é a realidade do próximo e não foi de ontem. Então, aí, queria pegar esse gancho do Leônidas e dizer assim, ó, essa situação de desestrutura é a minha análise, né? Eu penso, a melhor forma de realizar a estratégia numa situação como essa, tu citaste aí a tua experiência, é a equipe. É a equipe. Se eu não tiver uma equipe forte,
uma comunicação eficaz, rápida, o entendimento dos planos estratégicos, mesmo que eles não sejam aqueles anteriores, porque a desestrutura de hoje alterou o que seria a estratégia realizável, né? E a gente volta lá ao Misenberg, quando ele coloca a deliberada, mas qual foi a realizada. Eu acho que quem consegue mudar de rota, se adaptar melhor, e aí lembra do Schindler, 1962, The Best Way. Qual é o melhor jeito? Schindler. Ah, né? Schindler. The Best Way. Qual é o melhor jeito? Qual é a melhor forma nessa situação? Agora, assim, a escolha da melhor forma, só uma equipe forte. É a minha posição. Aí eu passo para ti já as considerações finais e depois eu fecho esse momento. O Mauro, obrigado. Mauro é o nosso... falando Leônidas, tá? Por favor. Tá. Mauro Leônidas. Viu, Mauro? De fato, é uma situação inesperada, é uma situação de guerra, ok? E quanto mais nós tivermos a capacidade de monitoração desse ambiente, de percepção, né, de captação das informações, né, mais precisas, né, mais qualificadas para o nosso negócio, e tivermos a capacidade de traduzir essas informações em decisões, tá, que vão nos permitir superar os problemas e aproveitar, sim, aquelas oportunidades que a própria pandemia nos oferece, tá certo? Então, capacidade de adaptação, flexibilidade, né? Mudança, certo? Rapidez, agilidade. Quanto mais nós desenvolvermos essa capacidade, mais nós vamos minimizar os efeitos da pandemia e, quem sabe, até, com muita gente, extrair dela resultados positivos, ok? Queria agradecer, mais uma vez, a todos, né? Ao Cláudio, a Viviane, ao Mauro, a todos que trocaram ideia com a gente aqui, muito pertinentes. Agradecer mais uma vez ao Ramon pelo convite. Foi um imenso prazer estar aqui com vocês. Esses momentos que a gente tem aqui em época de pandemia, a gente, eu particularmente, quando termina, por mim, eu ficava aqui conversando, que a gente está em casa, então, por mim, eu passava a noite inteira aqui conversando, ainda mais com um tema como esse, que é muito agradável, né? Então, fico à disposição aí de vocês. Se quiser, vamos montar um grupo de estudo, vamos marcar toda semana para a gente conversar sobre esse tema, sobre essa temática. Eu estou dentro. Estamos juntos aí, tá bom? Obrigado, Ramon. Valeu. Um abraço para todos vocês aí. Obrigado mais uma vez, tá? Tamo junto. Olha, Luiz, isso que tu falaste é tão real. E o que mais me incomoda muitas vezes é uma live que tem cravado 1 hora e dá 59 minutos e a gente tem que acabar rápido porque ela vai sair do ar. Então, assim, nós temos tu vai ser chamado naturalmente para outras rodas de conversa. Nós já tivemos roda de conversa aqui promovida pela empresa Júnior com George e o grupo de professores, 3 horas e 20 minutos de duração, em que o pessoal não saía, ficava direto. Então, assim, é um grupo de trabalho. E o George já está me dizendo aqui do lado que ele tem um projeto que já está totalmente aprovado, né? Que a gente faça isso, pelo menos, ele falou de 30 em 30 dias. Eu estou sugerindo que a gente faça de 15 em 15, dependendo do tema, porque justamente os assuntos são voláteis. Nós temos, eu queria ressaltar o que o Luiz falou aqui para nós. A administração, ela é com base em fatos, em dados e fatos extraídos da experiência de campo. Ela não é um jogo intuitivo, não é? O feeling que se fala em administração, ele existe, mas ele é baseado
nas minhas experiências acumuladas, que permite uma análise rápida dessa SWOT, digamos assim, para tomada de decisão. Então, assim, nós já temos aí uma oferta grande de produção científica em gestão nesses tempos, e que a gente vai, durante esse ano de 2021, atuar forte nisso. Tá? Luiz, mais uma vez, o nosso grande obrigado, tu já és um parceiro nosso, naturalmente a gente vai te chamar de novo. Eu faço a lembrança que essa nossa conversa está à disposição no Face e no YouTube. E mais, as nossas matrículas naturalmente estão abertas. Tá? É só entrar no site da Faculdade Cosmopolita, que temos lá todas as possibilidades. E a Cosmopolita é isso, é um ambiente altamente descontraído. O nosso curso de administração, Luiz, ele é montado dentro de uma matriz que são as exigências do Ministério da Educação e Cultura, mas elas conversam muito com a realidade. Então, assim, o nosso obrigado, né? Eu queria só registrar aqui a Andressa, está colocando muito boa noite, muito válido a parte que falou sobre estratégia organizacional, de alinhar os objetivos pessoais com os objetivos organizacionais. Isso ainda é uma taxonomia para muitos negócios. Agradeço a participação e colaboração com essa troca de conhecimento da área de administração estratégica e parabenizando a tua participação. Temos aqui a nossa colega, já eu diria, Carla Leão, uma das nossas discentes mais representativas do curso. E, enfim, olha, o Mauro ainda diz mais uma coisa para a gente pensar: muitas coisas serão testadas, e é fato, né? Algumas coisas vão ficar, algumas coisas vão sair. Eu só queria finalizar dizendo, Luiz, com certeza tu concorda com isso, gestão não é tentativa a erro. Mesmo nesses ambientes em que nós estamos com a corda no pescoço, todos nós sabemos, um administrador competente, ele age com dados e fatos e toma sua decisão, né? No mais, muito obrigado, Luiz. Obrigado, Ramon. Volta, hein? Volta que a gente vai estar aqui esperando. Tá. Fica um Disponha. pouquinho aí, porque a gente vai sair do ambiente para todos nós e vão ficar eu, tu e a Jéssica aqui, só mais uns 2 minutos. Obrigado, queridos. A Cosmopolita agradece. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Grande abraço. À disposição, tá?